Ok, aluno. Então agora nós iremos para aquela revisão de 5 minutos. Vamos lá? Segue comigo. Continuando falando sobre o mercantilismo. Olha só, na aula que foi aplicada agora, falamos sobre o controle estatal da economia. Confere? O sistema econômico do absolutismo era voltado para o mercantilismo. Certinho? Mercantilismo marcado pela interferência do Estado na economia. Teve um período que o Estado, então, deixou de interferir na economia, aí foi quando houve uma crise econômica. E isso se deu em 1929, cara. Vocês vão estudar esse assunto quando nós chegarmos aí lá no segundo ano, que é a queda da Bolsa de Nova York, certo? Até então, o Estado ele não interferia, certinho? Quando ele passa a interferir, aí a coisa muda. Depois o Estado volta a interferir novamente. Por isso que você entende hoje como é que funciona a economia. Você vai, vou pegar aqui, por exemplo, uma farmácia. O preço de um remédio numa farmácia é quase igual ao da outra, muda a questão de centavos. Mas no passado havia assim, um preço muito exagerado, desproporcional mesmo. Custava R$2, custava 6. Nossa, por quê? Bom, o dinheiro é seu, você pode fazer essa pesquisa e comprar no canto mais barato. Às vezes o mesmo produto, a mesma marca, o mesmo é vendido por preço assim, totalmente absurdo. Por isso que hoje há essa interferência, tá bom? Os reis, por exemplo, naquela época do Estado absolutista, com o apoio da burguesia mercantil, eles foram assumindo o controle da economia mundial. Lembrando a você, aluno, que esse termo burguesia vai surgir lá na França, que os burgos, os comerciantes, os altos comerciantes, que vão acabar se tornando nobreza de toga. Vou ganhar esse título, não vai ser hereditário. Ou seja, a partir do momento que o cara ele é destaque na sociedade, ele é um empresário, ele é um banqueiro, opa, por que não chamar eles para nós? Infelizmente, hoje, a sociedade é isso. É uma sociedade de poderes. Você acaba se juntando a esse grupo para poder dividir entre si assim, os ganhos, as vantagens, os privilégios e etc. Predominava a ideia de que o acúmulo de riquezas iria acabar proporcionando desenvolvimento maior para o país. Viu? Essa ideia lá atrás que se tinha. Além de um acúmulo que iria proporcionar isso bom para o país, também haveria prestígios e reconhecimento internacional. Existem estudos que no mundo hoje apenas pessoas bilionárias ou trilionárias é questão de 3%. Apenas. A grande maioria não é contemplado com esses estudos. Se você pega a atual situação econômica do Brasil, trazendo um pouco da nossa realidade, você tem no Brasil 5% das pessoas que são milionárias, bilionárias ou trilionárias. Vem para mim, deixa eu contar um fato para vocês. Eu estive agora de férias lá em Florianópolis, Santa Catarina, e fui até a casa do meu professor, orientador, fiquei na casa dele, e ele me indicou uma praia para eu ir. E eu fui. Foi a praia da Campeche e a praia Jurerê Internacional. E aí, quando fica a 28 quilômetros da casa dele, né? Lá de Floripa. Aí nós fomos para o Jurerê Internacional. Quando nós estávamos adentrando a cidade, tipo uma vila, cara, eu fiquei estarrecido quando olhei aquelas mansões, casas incríveis. Parece que eu estava em Orlando, nos Estados Unidos. Não tinha muro, não tinha cerca, não tinha nada. Uma coisa de primeiro mundo. Não olhei um carro de polícia, não olhei pessoas nas ruas. Enfim, coisa incrível.
Aí eu fui, curti a praia do Jurerê Internacional, curti a praia de São José da Ponta Grossa, a praia do Forte e tal. Quando à noite eu saio com a família do meu orientador, a minha família, nós fomos comer uma pizza, e ele perguntou assim, e aí, Lorismar, você gostou da praia lá de Jurerê? Cara, o que é aquilo? Eu vi as casas, as mansões, nunca vi mansão na minha vida como aquelas. Pois é, ele disse assim, ali mora as pessoas trilionárias do Brasil. Como é que é? Ali, pessoas de nome, banqueiros. Aí foi colocando vários artistas da música, da dramaturgia. Aí foi selecionando o nome das pessoas. O que vocês imaginarem, os caras têm casa lá. Só que não é casa não, é mansões. Aqui em Porto Velho, eu não vi nenhuma casa idêntica lá. São mansões mesmo. E eu fiquei assim, abismado. Ele falou assim, ali nós temos as pessoas trilionárias do Brasil. Porque eu tenho um milionário, eu tenho um bilionário, eu tenho os trilionários. Eu fiquei pasmo, tá bom? Vamos lá. Por isso que existe essa onda de prestígio, de grupos, etc. Claro que isso foi só um arranjo para vocês, né? A balança comercial favorável, o monopólio, eu preciso vender mais e comprar menos. Aí eu tenho uma balança favorável. Agora, quando eu compro mais e vendo menos, eu tenho uma balança desfavorável. O monopólio é quando é só você que vende aquilo, né? Os governos interessados numa rápida acumulação de capital estabeleceram monopólio sobre as atividades mercantis e manufatureiras, tanto da metrópole como também das colônias. Ou seja, a colônia só pode vender para a metrópole, mas a metrópole pode vender para todas as suas colônias. O Brasil aconteceu isso. Então, eu tenho aqui, ó, eu importo mais e exporto menos. Eu não posso ficar assim, ó, importar e exportar, né? Eu tenho que exportar mais, eu tenho que vender mais e importar menos. Aqui é menos e aqui é mais. Essa aqui é o favorável. Essa é a balança comercial favorável. Então, tudo que é exportação, Brasil, por exemplo, carne bovina, carne suína, laranja, manga. O Brasil tem alcançado assim, um patamar gigantesco, mas também nós compramos vários outros produtos de fora e de vários países. Por isso que é o termo de globalização, tá? Mas isso não é governo não, senhores, isso é empresários. Eu sou um empresário do ramo do agronegócio, eu vou querer fertilizante, por exemplo, da Europa, da Ásia, da Rússia. É eu que faço negócio com o governo. Agora, se o governo tem uma treta, por exemplo, tecnologia, nós exportamos de Israel. Se o nosso governo tem uma treta com Israel, o problema é dele. Mas, ao mesmo tempo, pode afetar a nossa economia? Pode. Se os caras lá de Israel resolver esse cara, pronto, ninguém vai exportar mais tecnologia para o Brasil. Eu, como empresário, eu estou no prejuízo. O governo faz lá suas besteiras e eu que pago. Mas isso é combinado entre o próprio empresário. Mas acaba refletindo na cadeia menor, que é o contribuinte que vai ter que pagar mais caro, né? Aí também, além do monopólio, tem também o protecionismo e o metalismo, que é a questão dos minérios, né? O protecionismo significa proteger o mercado interno de um país. Nesse caso, olha, vocês viram recentemente na campanha do Javier Milei na Argentina, o juro estava chegando a 120% ao mês, 140%. A Argentina, que teve uma das maiores economias no passado, que foi o bicho, e na última eleição, até a última eleição, estava perdendo muito o poder aquisitivo do peso boliviano, da Argentina, estava lá embaixo. E quando entra o novo governo, o que ele faz? Ele corta os gastos. Literalmente, ele corta um bocado de coisa para quê? Para os credores, os investidores acreditarem que existe um governo ali real. E aí começa... Aí o cara não passou 6 meses no poder, já tem um superávit.
Depois de 10 anos, a Argentina volta a ter um superávit. Ou seja, passa a vender mais e comprar menos. Aí os credores, os investidores, começam a olhar para o país e dizem, porra, a coisa está indo certa. Diferentemente do nosso Brasil, que antigamente você tinha lá 18 ministérios, hoje tem 30 e cacetada. Ou seja, em vez de você diminuir os gastos, você está aumentando. E isso vai cair na conta de quem? Do pagador de impostos, que é o servidor, que é o cidadão brasileiro, tá bom? Através do aumento dessas tarifas alfandegárias que levava a preços dos produtos importados. E aí começa a aumentar os produtos para poder entrar no país, ou seja, eu vou aumentar o juro, aumentar os impostos. Eu vou tentar dificultar, mas mesmo assim os caras vêm. Os mercantilistas defendiam a ideia de que a riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro, prata que possuísse. Isso é que era a ideia lá atrás. Hoje nós temos o nióbio aqui na Amazônia, muito disputado no mundo, né? Temos o ouro, temos a prata, temos as pedras preciosas, semi-preciosas. Então tudo isso brilha nos olhos do investidor, tá bom? Por último, eu tenho aqui as fases do mercantilismo, tá bom? Tudo começou no século XVI, sendo conhecido como a fase mercantilista e metalista, muito explorada pela Espanha. Os espanhóis se desenvolveram, enriqueceram através do ouro e também da prata. Os portugueses foram responsáveis por desenvolver o mercantilismo de plantagem. Já a França foi a nação que mais desenvolveu o mercantilismo industrial. Então, vai haver essa diferença entre essas potências, tá bom? Agora eu te deixo com essa atividade e daqui a pouco eu volto para fazer a correção. Não sai daí, é muito rápido. Tchau, tchau. É isso aí, aluno. Eu espero que você tenha entendido, nesses 5 minutos de revisão, um pouco de que vem a ser uma economia. Um país, para que ele possa dar certo, as pessoas têm que ter a crença que isso de fato vai dar certo. Eu comparo a globalização, o mercado mundial, eu comparo com um país, eu comparo com um estado, eu comparo com um município, eu comparo com o meu lar, a minha casa. Aluno, veja só, isso serve de exemplo para você que está nos assistindo e passar em casa e conversar com o papai e com a mamãe. O papai não pode, ele ganha 2.000 e gasta 4.000. A conta nunca vai fechar, ele sempre vai ficar no vermelho. Então assim, se eu ganho 2.000, eu posso até gastar os 2.000, mas eu não tenho nunca uma reserva. Se de uma hora para outra eu ficar doente, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou comprar remédio? Eu não tenho nenhuma poupança. Então, na verdade, assim, se eu ganho 2.000, eu procuro gastar 1.000 e guardar 1.000. Ah, professor, mas as coisas estão caras. Bom, aí já é um outro patamar. É diferente. Mas se eu ganho 5.000, eu gasto 10.000? Não pode. Então, isso se aplica a uma família, a um município, a um estado, a um país, ao mundo. Eu não posso gastar mais do que, a não ser que eu gasto o dinheiro que não é meu. Aí é muito fácil você gastar do contribuinte que está pagando lá e você está usufruindo. Aí é a pura sacanagem, não é isso? Mas vamos lá. Joga no quadro, vamos para a atividade. O sistema econômico do absolutismo era o mercantilismo, marcado aí pela interferência do Estado na economia. Predominava a ideia de que o acúmulo de riquezas iria acabar proporcionando um desenvolvimento maior para o país, assim como prestígio e reconhecimento internacional. Ok. Pergunta. O mercantilismo na época moderna teve como característica A, a liberdade do comércio colonial. B, estímulo às exportações de manufaturados. C, manutenção da balança comercial favorável. D, estímulo à agricultura. E a letra E, combate à escravidão. Percebe aí? Já sabe? Ótimo. Cadê? Letra B? Ó, nosso aluno aqui marcou letra B, segundo ele. Vamos lá para a resposta? Então, olha aí. A resposta correta é a letra C. Perdeu legal, né?
Manutenção da balança comercial favorável. Então, é aquilo que eu falei. Você precisa vender mais e comprar menos. Senão, a conta nunca fecha. Acabei de explicar. Fechou? Próxima. Dizemos que a balança comercial de um determinado país está favorável quando este exporta, ou seja, vende para outros países, mais do que importa, ou seja, do que compra de outros países. Do contrário, dizemos que a balança comercial ela é negativa ou desfavorável. Pergunta: quais as vantagens para um país em ter uma balança comercial favorável? Letra A, atrai mercado exportador e isso facilita o acesso a produtos importados. Letra B, fortalece o mercado importador, atraindo tecnologias. Letra C, faz elevar o PIB, que é o Produto Interno Bruto do país, pois os produtos comprados melhoram a qualidade de produtos nacionais. Será? Letra D, eleva a taxa de juros interna e atrai mercado consumidor. Letra E, atrai moeda estrangeira, além de gerar empregos dentro do país exportador. Qual é a resposta? Letra E. Nosso aluno aqui marcou a letra E. Eleva a taxa de juros. É juros, tá? É juros, tá, gente? Ó, desculpa, houve um erro de digitação. Eleva a taxa de juros interno e atrai mercado consumidor. Será? Resposta correta, letra E. Atrai moeda estrangeira. Acabei de explicar. Se eu vendo mais, é porque eu estou atraindo moeda estrangeira. Eu estou conseguindo vender. Agora, se eu compro mais, eu estou lascado. Isso aí é matemática simples, aluno. Eu tenho que vender mais e comprar menos. Tá bom? Questão 3. Portugal foi o país que mais desenvolveu a fase do mercantilismo comercial. A descoberta do caminho para as Índias e as práticas de compra e revenda de mercadoria para o Oriente colocou o país como um dos praticantes dessa fase mercantilista. Ok. Os portugueses também foram responsáveis pelo desenvolvimento do mercantilismo de plantagem, que consistiu basicamente na produção de açúcar para o mercado internacional, em suas colônias de exploração americanas. Pergunta sobre a relação comercial mercantilista entre o Brasil e Portugal. É correto afirmar. Letra A. Portugal viu o Brasil como um grande parceiro comercial e praticava taxas funerárias reduzidas. Letra B. O Brasil, enquanto colônia de exploração, tinha apenas o papel de ser uma fonte de enriquecimento para metrópoles. Letra C. Possui uma colônia em Portugal e esses países também faziam. Letra D. O Brasil passou a ser uma fabricante de produtos manufaturados. Letra E. Portugal não dependia dos produtos produzidos no Brasil. Olha aí! Já sabe? Então, a resposta correta, letra B. O Brasil, enquanto colônia de exploração, tinha apenas o papel de ser uma fonte de enriquecimento para metrópoles. E isso vocês aprenderam lá na primeira série, na segunda, na terceira e assim por diante. Questão do Enem. As teorias de Maquiavel e Thomas Hobbes foram fundamentais para o estabelecimento do absolutismo, a consolidação do Estado moderno e para a mudança nas relações políticas da Europa. Entre as ideias básicas de Hobbes, podemos destacar, letra A necessidade de educar o ser humano para que retornasse a boa relação com a natureza, a crença da capacidade de se estabelecer com relações harmoniosas, a crítica feita ao cristianismo e sua insistência em derrotar o poder da igreja, a preocupação com a centralização do poder e a preocupação com a política. Thomas Hobbes. Lembra que ele é desse período aqui, tem tudo a ver. Professor, mas aqui não está falando sobre mercantilismo, não sei o quê. Estado moderno. Aí, absolutismo. Ok? Está dentro do contexto. Então você tem que saber disso, aluno. Tá bom? Resposta correta é a letra D. A preocupação com a centralização do poder político. Fundamental para o posterior consolidação do Estado moderno. Fechou? Olha aí, vem para mim. Acabou aí, ó. Cadê? Me joga aí. Tchom. Apareci, tá bom? Foi isso aí, aluno. Rapidinho? Pois é. Mas não sai daí, não. Voltamos para uma próxima aula. Tchau, tchau.